Graça e paz da parte do Altíssimo, nosso Pai, e do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Constitui uma satisfação poder mais uma vez estarmos reunidos para estudar a Palavra de Deus. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative as notificações e assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que tudo vai ser bem melhor. A partir de hoje, Deus vai estar falando com você sobre este tema tão importante, este assunto tão necessário para os nossos dias. Eu desejo de todo o meu coração que a graça divina seja com você e todos os seus. Aqui nós temos um texto onde a mensageira do Senhor fala o seguinte: na grande obra de finalização haverão perplexidades que não podemos contornar. Aí ela diz: mas não esqueçamos que as três grandes potestades dos céus estão atuando. Três grandes potestades do céu? Pois é. Esse texto aqui que eu acabo de ler, você vai encontrar ele em manuscrito 118. Também você vai encontrar no Evangelismo, página 65, e Eventos Finais, página 29. Então, esse texto aqui, ela diz que as três grandes potestades dos céus estão atuando. Na visão de Ellen White, em outros textos, essas três grandes potestades do céu que ela fala aqui, ela vai chamar, em outros textos, ela vai chamar de três poderes. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para você o texto onde ela fala de três poderes. E nesse texto aqui, em que estamos a comentar, ela está se referindo, obviamente, a Deus como sendo este ser em três pessoas, e cada um é uma potestade. O Pai é uma potestade, o Filho é outra potestade, e o Espírito Santo é outra potestade. Porque a palavra potestade, ela tem na Bíblia, por exemplo, existem duas versões que eu quero apresentar para você. Na Bíblia que eu tenho aqui, versão autorizada, ou autorizada de Almeida, por atualização, né, que foi uma revisão que fizeram. Vou repetir, versão atualizada, tá, gente? Não é versão autorizada, é versão atualizada. Estou corrigindo aqui para não cometermos erros graves. Nessa versão aqui diz autoridade, potestade é autoridade. Na corrigida fala potestade, por exemplo. Então você vê nessas Bíblias, né? E aqui Ellen White usou como três potestades a Trindade. Só que, claro, ela não fala em Trindade aqui em Eventos Finais, por exemplo, no manuscrito e na página 65 do Evangelismo, ela não fala em Trindade. Em momento algum ela não fala nisso não. Você vai ver. Mas a palavra três grandes potestades dos céus, ela está falando de quem? A gente sabe que em outros textos este é o entendimento, porque para ela três grandes potestades, ela chama também de poderes, ela chama de personalidades, ela chama de várias coisas. Ela que chama assim. Não sou eu que estou dizendo aqui. Pode pesquisar. Agora, em cada trecho, ela diz uma palavra. Aqui nesse trecho que nós acabamos de ler, ela fala três grandes potestades, por exemplo. A gente vai ver agora o que ela diz aqui no trecho de evangelismo. Olha agora. Aqui, nesse trecho, ela fala assim, ó: cumpre-nos cooperar com os três grandes poderes mais altos do céu. Percebeu? Ela está chamando Deus, que no caso Deus dela é a Trindade, ela está chamando esse Deus, que ela crê, de três grandes poderes do céu. Não tem condição de aceitar isso. E poderes aqui é o mesmo que potestade, autoridade. Bom, esse texto aqui está ali no Speciale Testimonies, está em inglês, mas no Evangelismo, se você quiser ir ficando mais fácil para você, está na página 617. E aí, para ela, os três grandes poderes do céu é que formam Deus. Ou seja, com isso aqui ela nega o único Deus da Escritura Sagrada, nega o Senhor Jesus Cristo e, obviamente, aqui o Espírito Santo ela nega. Nesse texto aqui também, ela ainda está falando palavras como essa, ó: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela está definindo quem são esses poderes de forma trinitária. Então, gente, quando nós abrimos a Bíblia e analisamos, a gente já vê o fracasso de ensinamento como esse aqui. Não tem condição alguma, amado, amada, de que a doutrina da profetisa tenha sustentação bíblica. Três grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah tá, tudo bem. Então nesse caso o Pai não é Deus, é um poder. O Filho não é Jesus, Jesus não é o Filho de Deus, ele é um poder. E o Espírito de Deus, que não é a mente de Deus, conforme 1 Coríntios 2,11, que não é quem nos reveste de poder, como está em Lucas 24:49, ela chama de terceiro poder.
Obviamente, ela também está chamando, se você já sabe que ela está chamando esses três de poder, mas são pessoas, porque ela crê que cada um é uma pessoa. Ellen White crê assim, mas a Bíblia não diz assim. A Bíblia não fala que um é três e três é um. Alguém poderá dizer, fala, tentando usar 1 João 5,7. 1 João 5,7 já foi descartado há muito tempo, né? Que é aquele verso lá, há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Já foi descartado, não tem fundamento. Certa vez eu vi outro pregador dizer, mas tudo bem, aquele texto foi descartado. Mas a gente crê na Trindade porque tem milhões de textos. Quando eu fiz a pesquisa na Bíblia, realmente eu até encontrei uns 10 ou 12 textos que, quando lidos de forma fria e calculista, dão a ideia de Trindade. Mas eu só vi mesmo o texto que dá mesmo essa ideia de Trindade é o de Mateus 28,19, porque lá tem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente sabe, para finalizar aqui, que no original não tem essas palavras. Então, sempre que você vê Ellen White chamar de três grandes poderes e ela usar as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, ela está usando todas essas Bíblias que nós conhecemos, que foram trocadas, os textos, foi substituído meu nome pelas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Ela está usando Mateus 18,19 na Bíblia. Todos nós sabemos que a Bíblia, quando fala em nome, não quer dizer o nome, título, mas reconhecimento. E quando fala em poderes, poderes é autoridade, potestades, ela está reduzindo Deus a potestades. Ela está chamando Deus de poderes. Aí, quem é Deus então, afinal, aqui? Tem que existir um Deus que domine os poderes. Mas esse é o pensamento dela, né? Mas será que a Bíblia fala isso? Já mostro para você. Aí ela diz aqui assim, ó. E estes poderes, no mesmo texto, ó, de evangelismo, página 617. Esses poderes estarão atuando em nós, nos fazendo co-obreiros de Deus. Tá. Aí a ideia que eu vou ter é o seguinte: se eu ler esse texto friamente, texto de Ellen White, eu vou entender que os três poderes nos tornam co-obreiros de Deus. Então Deus estaria acima e os três poderes seriam cooperadores de Deus, porque é basicamente esse o entendimento que dá quando lido friamente o texto, quando lido sem a devida análise. Agora vamos fazer a devida análise. Na devida análise, o texto bíblico nos mostra claramente que há um contrassenso dentro do próprio texto bíblico. Porque o texto bíblico apresenta o Espírito Santo separado do Pai e do Filho? Claro que não. Olha aqui, quem nos faz essa atuação todinha que ela disse aqui, que os três fariam, é o Espírito. Por exemplo, lá em João 16, verso 8, diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não diz que é o Pai, não diz que é o Filho. Estou falando isso olhando para o texto, só para você entender o que ela está dizendo. Agora vamos entender o que a Bíblia diz. A Bíblia mostra que o Espírito Santo aqui é o Espírito de verdade, verso 13, o Espírito do Pai. Entendeu? O poder do Pai que estava em Cristo, que estava nos apóstolos, e que se você buscar, ele vai estar em você também. E em mim também, se eu buscar. Mas é um problema, porque aqui, gramaticalmente falando, de João 16,8, aparece o pronome ele. Tudo bem, mas mesmo assim Ellen White está contradizendo, porque aqui aparece o pronome ele, gramaticalmente, aparece, que é aplicado a uma pessoa, gramaticalmente, vou repetir, gramaticalmente, mas espiritualmente não. Porque aqui no contexto espiritual funciona isto como uma tipologia. Uma tipologia. Tanto é assim que os discípulos, na verdade, são revestidos de poder. Lucas 24, 49, Atos 2, versos 1 a 11, conforme Jesus havia predito. E outra, João disse que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Então, como é que ele é um terceiro poder, se ele é mandado por Jesus? Se Jesus o usa para batizar alguém. Acompanhe comigo os textos bíblicos. Esses textos das Escrituras, que nós vamos mostrar agora, testificam que o Espírito Santo não é um terceiro poder cooperador, como ela está dizendo aqui. Vamos lá, olha agora. Acompanhe comigo o texto da Bíblia. João 14,16. O texto é assim, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Veja, de acordo com Jesus,
O Pai é quem dá o Consolador. E Jesus roga ao Pai. E para que o Consolador é dado? Está aqui no verso 16 ainda, ó, para que fique para sempre convosco. E aqui tem o nome do... Vamos colaborar com o texto bíblico aqui, só para a gente entender algo. Vamos colaborar com a gramática nesse ponto, mas para entender de forma espiritual. Presta atenção. O Espírito de verdade, ou da verdade. Se nós colocarmos assim, o Espírito da verdade, por exemplo, como aparece aqui na versão atualizada de Almeida, aqui é Jesus Cristo. É isso? Não. É o Espírito de Jesus Cristo. Ok? Vou corrigir de novo aqui. Esse Espírito da verdade, na versão atualizada de Almeida, dá aqui a ideia de que é o Espírito de Jesus Cristo. E quando eu falo ideia, não é ideia no sentido pejorativo, não. É ideia que atesta, que prova, que testemunha, que testifica. Quem é a verdade em João 14,6? Não é Jesus Cristo? Então, o Espírito de João 17 só pode ser o Espírito dele. Quem é a verdade em Jeremias 10? Não é Deus o Pai? Está lá escrito, o Senhor é o Deus, a verdade. Salmos 31, verso 5. O Deus do céu é chamado de Deus da verdade, que a gente pode colocar por verdadeiro, que aparece em João 17,3. Deus verdadeiro. Sabe o que indica isso? Se a verdade é Deus o Pai, em Jeremias 10, verso 10, por exemplo, então esse Espírito aqui, em João 14, também é o Espírito de Deus. Veja, o próprio Cristo disse aos judeus que o Espírito que estava nele era o Espírito de Deus. Mateus 12, 28. O profeta disse que repousaria sobre Cristo o Espírito do Senhor. Isaías 11, 2. O que mais eu posso dizer? Isaías 42, 1. Mais uma vez, a profetisa precisava que alguém lhe ensinasse alguma coisa. Se isso foi ela que disse, se está nos escritos dela como que foi ela que disse, que a gente sabe muito bem que há muitas coisas que ela plagiou de bons autores, mas se foi ela que disse, ela está contraditória à Bíblia. E se não foi ela que disse, esta palavra está também contraditória à Bíblia. Então a gente tem que ter cuidado, porque realmente essa doutrina dela é estranha, é espúria. Olha só esse texto aqui da profetisa. Ela diz assim, ó, estou lendo Evangelismo. Ela diz assim, o Consolador que Cristo prometeu enviar, está escrito assim aqui, é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Sabe o que ela está dizendo com isso? Se você pega esse texto aqui do Evangelismo, a partir da página 614, você vai ver que ela vai começar a dizer isso. Desde a página 614 por diante, ela vai começar a dizer cada pessoa, que segundo ela é Deus, ela vai dizer assim, ó, que é o Pai, que Deus é o Pai em toda a plenitude da divindade. Aí ela explica. Depois ela fala assim, Deus é o Filho em toda a plenitude da divindade. Aqui falando de Jesus Cristo. E ela vai lá e explica. Depois ela fala assim, o Consolador que Cristo prometeu enviar, ela citou Cristo prometeu enviar, ela está citando João 15, verso 26, onde Cristo diz que ele é quem enviaria o Consolador. Entendeu a mensagem? Aí é por isso que ela usou essa frase aqui. Aí ela diz, é o Espírito em toda a plenitude da divindade. E ela diz aqui que a graça divina vem sobre ele, e vem por meio dele, né? Por meio do Espírito, e atinge o crente, para que o crente reconheça a Cristo como Salvador pessoal. Então, na teoria aqui dela, o que ela está dizendo basicamente é o seguinte, que esse Espírito, em toda a plenitude da divindade, ele é uma espécie de mediador entre o homem e Cristo. Olha só, por quê? Porque, por exemplo, é o Espírito que conduz a Cristo. É assim que ela entende aqui o Espírito Santo. É assim que está escrito aqui no texto. Mas é assim que a Bíblia diz? Resposta, não. A Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz que o Espírito conduz o homem a Cristo. Em nenhum momento, nem Cristo falou isso. Qual é o versículo na Bíblia? Eu desafio qualquer defensor da Trindade, e aí eu estou falando para os adventistas, por exemplo, reformistas, e aqueles que defendem a Trindade nos escritos de Ellen White, eu estou falando para você, eu desafio você, me mostra um verso bíblico onde diz que o Espírito levaria os homens a conhecer Cristo como Salvador pessoal. Foi o que ela disse aqui. Então eu quero que você me mostre, tá bom? Vou continuar a leitura dela e a gente vai trazer uns textos bíblicos já já. Então, aí aqui, na verdade ela está dizendo que a graça de Deus, o Espírito Santo, ele disponibiliza a graça de Deus para todos os que creem em Cristo como Salvador pessoal. Aí nesse ponto aqui, observando e reconsiderando, o que ela está dizendo pode ter base. Pode ter base, o que ela está dizendo, no seguinte contexto. Realmente,
É pelo Espírito que o homem é convencido de que Cristo é o meio pelo qual Deus, o Pai, nos salva. Quando o Espírito de Deus está no crente, quando o crente está cheio do Espírito Santo, ele é convencido por essa graça de que Deus é o Salvador por meio de Jesus Cristo. E Jesus é chamado de o Salvador porque, assim como é chamado de Deus no contexto revelacional. Não que ele seja Deus, tá? Você sabe que Jesus não é o Deus que a Bíblia apresenta por Deus único é o Pai. Mas por processo revelacional, Jesus é colocado aqui como Deus, assim como, né? Pronto, eu vou explicar para você entender. É o Elohim do Pai que está no Filho. A palavra Elohim, que é plural, né, de majestade. Deus usou Moisés como Elohim, você sabe disso. E é nesse sentido que Jesus se apresenta a Deus. Não é que ele seja um Deus, e nunca será. Não foi esse o plano de Deus. Deus não disse assim, ô Jesus, você agora vai ser um Deus juntamente comigo. Não, Deus não falou isso para Jesus. Mas vamos falar um pouco sobre o assunto que estamos falando. Então ela está dizendo aqui que o Espírito é que transmite a graça de Deus aos que creem que Cristo é o Salvador pessoal. Bom, isso é o que ela diz aqui, né? Mas será que ela está certa? Será que ela está certa em dizer que é o Espírito que revela a manifestação da graça de Deus? Vamos ver? Eu vou ler aqui em João capítulo 1, verso 17. Bora ver se Ellen White está certo. Diz assim o texto bíblico. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É isso que está escrito aqui. Eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com Ellen White, que fala que o Espírito trouxe a graça de Deus, manifestou a graça de Deus nos que creem que Cristo é o Salvador pessoal? Ou eu vou acreditar na Escritura que diz que Deus deu a graça e a verdade por Jesus Cristo? Obviamente eu vou ficar com a Escritura, né? Eu não sou contra Ellen White como pessoa, eu não tenho nada pessoal contra Ellen White. A minha luta não é contra a pessoa de Ellen White, a minha luta é contra a doutrina errada ensinada em seus escritos. A minha luta é essa. A minha luta é pela verdade, é em favor das Escrituras santas, o solo Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus. E essa deve ser a luta de todo reformador sincero, porque todos nós somos reformadores. E o que é reformador? É aquele que repara as tragédias causadas na estrutura, entende? O verdadeiro reformador é aquele que organiza as estruturas e as brechas, é aquele que corrige os erros criados pela deforma. Nós somos reformadores por quê? Porque Deus nos chamou como um povo para voltar a todo aquele que por meio de Jesus Cristo se chega a Deus, a retomar o caminho das santas escrituras sagradas. Este é o caminho e é por aí que devemos caminhar. Olha agora essa outra parte do texto aqui, ó. Há 3 pessoas vivas na Trindade Celeste. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os que aceitam a Cristo por fé são batizados. Vamos ficar só com essa parte aqui, porque eu não estou a fim de comentar todo o texto, no geral, porque tem algumas coisas, para o momento, não importantes. Para o momento. São importantes, mas para outra hora. O ponto que eu quero destacar aqui é esse detalhe, ó. 3 pessoas vivas na Trindade Celeste. Como o livro aqui está em português, então a gente vai dar uma analisada no inglês, porque esse texto aqui, ele é do Specialis Testimunes, ou Testemunho Especial, simplificando, né? Do ano de 1905. Sendo que tem um problema aqui, que a gente precisa considerar e consertar. Olha só, lá no texto diz, há 3 personalidades vivas no trio celestial. Então ela está falando aqui que há 3 personalidades vivas no trio celestial. Só que a tradução, o tradutor que traduziu aqui para a nossa língua, ele trocou personalidade por pessoa e trio por trindade. Foi o erro que ele cometeu aqui, né? Aí aqui fala, né, em nome desses 3 grandes poderes, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aí você já sabe que aqui é usado Mateus 28:19. Os que aceitam a Cristo por fé são batizados. Aí quando você vai na Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, capítulo 8, verso 14 a 17, capítulo 10, versos 44 a 48, capítulo 19, versos 1 a 5, esses textos todos vão dizer que as pessoas são batizadas em nome de Jesus, e ainda tem Atos, capítulo 22, verso 16, e Romanos 6, versos 3 e 4,
Gente, pelo amor de Deus. Você percebe? Ela se levantou aqui abertamente contra o claro assim diz o Senhor, quando ela cita os três como sendo o meio pelo qual quem aceita a Cristo por fé é batizado. Então, aceitar o que ela está dizendo pode se aceitar, mas que seja verdade, lamentavelmente, não. Porque para aceitar, qualquer um aceita o que quiser, né? Qualquer um aceita o que quiser. Mas para crer como verdade absoluta das Escrituras, aí tem que estudar, né? E depois de estudar, as Escrituras vão nos dizer qual é a verdade que realmente devemos abraçar. E é claro, eu e você que estamos estudando, devemos abraçar a verdade que está na Escritura, batizando-nos em nome de Jesus para receber o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. É claro que com isso eu não estou fazendo uma apologia favorável à prática do batismo em nome de Jesus entre pessoas que estão divididas, porque Ellen White tem dupla informação. Em alguns textos dela, ela fala de batismo em nome de Jesus, mas no geral, a gente vê que o que ela defende é a Trindade. São 204 textos apenas falando só do batismo. Você imagine o que é isso? O fracasso espiritual que existe nos textos dela em relação a esse assunto. Batismo em nome de Jesus, em nome quer dizer em reconhecimento, né? Nós sabemos disso. E aí, quem reconhece que Jesus é o meio pelo qual Deus salva o pecador, em nome dele, de Jesus, recebe o batismo nas águas e recebe também, por meio de Cristo, o batismo com o Espírito Santo, conforme João 1:33, Lucas 24:49, Atos 1, versos 5 e 8 e capítulo 2, como a gente vê acontecer, se cumprir à risca. É a palavra de Deus dizendo a nós que caminho seguir. Olha só aqui, mais esse texto de Ellen White. Agora eu estou lendo de novo a página 617 do livro Evangelismo. Olha o que ela diz. O príncipe do mal só pode ser vencido pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Aí ela está dizendo aqui o seguinte, né, que o príncipe da potestade do mal é Satanás, ok? E esse Satanás só pode ser vencido, segundo ela, pelo poder de Deus. Isso também nós sabemos. O problema dela é que ela colocou aqui o seguinte, ó, na terceira pessoa da divindade. Ou seja, ela está usando os mesmos termos pagãos, né? Porque a terceira pessoa da divindade, ou seja, divindade tríplice, porque é isso que ela está apresentando aqui, uma divindade tríplice. E aí a terceira pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa. É isso que ela está dizendo aqui, tá? Mas na verdade, o príncipe do mal, jamais a Bíblia, em lugar nenhum, presta atenção, em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar dizendo que o príncipe do mal é vencido pelo poder de Deus na terceira pessoa. Você não vai encontrar, por exemplo, nenhum texto dizendo assim, o Espírito Santo expulsou o demônio. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você não vai encontrar. O que você vai encontrar na Bíblia? Você vai encontrar Jesus expulsando demônios. Você vai encontrar Jesus vencendo o mal. Você vai encontrar Jesus dizendo que o príncipe do mundo é julgado por ele. Quer dizer, e nem assim você vai encontrar essa palavra, por ele. Mas diz que será julgado. O príncipe do mundo será expulso, será julgado. Não diz que é pelo Espírito Santo, que Ellen White aqui chamou de terceira pessoa. Outra coisa, é notório aqui que Ellen White está usando as figuras gramaticais para sustentar sua doutrina. Numa figura gramatical, quando você pega o texto bíblico e lê, por exemplo, esse aqui de João 14:26, ó, eu vou ler aqui para você ver, diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, então você vê que aqui, quando lido friamente o texto, olhando somente para a gramática, a ideia aparente aqui é de que realmente há três pessoas, gramaticalmente falando. Mas espera aí, se a gramática dá a ideia de três pessoas, então realmente o Espírito Santo é a terceira pessoa e é Deus? Não, porque aí se trata da questão espiritual. Aí já não é uma questão gramatical. Terceira pessoa, gramaticalmente falando, ou seja, na gramática da matemática, é possível. Se pode acreditar assim. Mas espera aí, o texto não diz assim. Então, lê de novo, olha só. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Então o problema não está no escrito de Jesus, está no tradutor. O tradutor colocou a palavra a quem, mas no original a tradução é o que, então não tem como colocá-lo como terceira pessoa aqui. O Espírito Santo como terceira pessoa aqui está descartado, ok? O que o Pai enviará em meu nome. O que, não a quem, é o que. Porque é o poder de Deus
E aqui Jesus utiliza a figura personificada para dar instrução a nós e aos discípulos de como o humano pode entender uma manifestação divina. Mas não significa que o Espírito Santo seja mesmo uma terceira pessoa. Isso aqui é muito lógico, não tem graça pensar que o Espírito Santo é a terceira pessoa. Isso é uma manifestação divina do poder que Jesus utiliza. Aliás, o tradutor, né? Jesus não falou em português, ele falou em aramaico. Então o tradutor, quando traduziu, ele facilitou a compreensão. Mas o humano entende errado quando usa a gramática e esquece a tipologia. Aqui não é uma figura propriamente dita de linguagem. Não, aqui está claro. Aquele Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ok, entendeu? Mas aqui não está dizendo que é a terceira pessoa. Então a gente tem que ter cuidado. Não dizer o que não está escrito. Não aceitar o que não está escrito. E olhar para o texto apontando para a revelação progressiva, onde o Consolador virá, não em terceira pessoa, mas no revestimento de poder. O Consolador desse texto de João 14 aqui, nomenclaturamente falando, aponta para Jesus. Quando Jesus diz assim, virá outro Consolador, é porque tipo assim, eu era o Consolador presente, agora vai vir o Consolador habitante de vós. Entendeu a diferença? Não é um terceiro ser que vem ali. Não é uma terceira e outra, não pode entrar uma pessoa dentro de outra, né? Que isso aí tá errado. A teoria da Trindade, ela deixa a ideia de que entra uma pessoa dentro de outra. Torcem os textos para apoiar seus próprios interesses. Terceira pessoa não existe. Então aqui nesse texto, que eu quero ler para você, para a gente encerrar, é o Desejar Todas as Nações, na página 671, tem um trecho lá que diz assim, ó, e é só essa parte que eu quero ler aqui, para comentar com você. Ao pecado só se poderia resistir mediante a poderosa operação da terceira pessoa da divindade. Ó, lá no outro texto, que nós lemos ainda agora há pouco, lá no Evangelismo, página 617, a profetisa deixou claro que era o príncipe da potestade do mal que é vencido pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, não foi? Ela não disse isso? A gente viu isso há poucos instantes. Agora aqui, no Desejado, ela diz que o pecado só pode ser resistido mediante a operação da terceira pessoa da divindade. Aí é tipo assim, quem morre pelos pecados, né? Quem morre para o perdão dos pecados, na Bíblia, a Bíblia diz que é Jesus Cristo. Ellen White diz que o pecado se vence pelo Espírito Santo. Está errado isso aí. A Bíblia não diz que o Espírito Santo vence o pecado. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito que o Espírito Santo convence do pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado, porque não crê em Jesus. Aí é quando o Espírito de Deus convence o pecador. Não está dizendo aqui, em momento algum, que o Espírito Santo vence pecado, mas convence o homem. É isso que está escrito na Bíblia. Eu vou ficar com quem? Outra coisa, mais uma vez, terceira pessoa da divindade. Então Deus é uma divindade tríplice? É isso que ela está dizendo, né? E quando você acredita que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, você está acreditando que Deus é uma divindade tríplice. É a crença da maioria dos religiosos que não estudam a Bíblia olhando para o que está escrito. E eu vou dizer para você, aqui não está escrito nada de divindade aqui na Bíblia. Sabe o que está escrito aqui? É a obra de Deus efetuada por Cristo e é a obra de Deus efetuada por esse Consolador prometido, que nada mais é do que o Espírito do Pai, cuja personificação acontece na vida do crente. Entendeu? O crente, ele é uma representação pessoal do Espírito Santo na Terra, porque o Espírito Santo vai habitar nele. E quem olhar para o crente vai ver o trabalho do Espírito de Deus. Paulo, sabe como é que Paulo chama o Espírito Santo? No capítulo 2 de 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 2, vamos lá, vou corrigir, tá? 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, Paulo vai dizer que o Espírito é a mente de Deus. E no verso 16, Paulo diz assim, ó, nós temos a mente de Cristo. De novo, citando o Espírito de Deus como sendo a mente de Cristo. E como é que agora eu vou dizer que essa mente é uma outra pessoa? Pois foi o que Ellen White fez aqui. E é o que fazem todos os que creem contra as Escrituras. Mas eu quero aproveitar o ensejo para falar para você o seguinte. Sempre que alguém disser, creia nisso, ou explicar, isso vai acontecer assim, verifica se realmente é assim mesmo. Verifica também se está nas Escrituras. E eu que estou falando com você agora, faço um convite. O que eu disser das Escrituras, não confie não. Não confie no que eu falo. Confira. Faça uma análise. Seja cheio do Espírito do Senhor. Seja batizado em nome de Cristo
e seja batizado com o Espírito Santo. Só quem faz isso é Jesus. Só Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Em Lucas 11:13, Cristo disse: o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Receba você também. Que a graça divina tenha estado com você nesse momento tão importante desse estudo que você acabou de ouvir. Um estudo maravilhoso. Um estudo que realmente traz a edificação. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? A sua dúvida sobre alguma coisa, alguma pergunta, enfim. E se você gostou do vídeo, olha só, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que outras pessoas também recebam a divina e poderosa palavra. Essa palavra que tem abençoado a tua vida, abençoe também a vida de cada um daqueles a quem você enviar, tá bom? Fique na paz do Rei dos Reis e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Paz seja convosco.